Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo tranquilo, graças a Deus, eu espero que sim. Estamos aqui para mais um momento exercitar a nossa intimidade com Deus. É um tempo muito gostoso e eu tenho aí nos últimos dias feito um paralelo com umas formigas e quero continuar nessa pegada, nessa toada, para que juntos possamos pensar nas nossas vidas, para que juntos possamos pensar no nosso dia a dia e aprender e realmente tornar a palavra do Senhor, tornar realmente essa intimidade com o Senhor, de uma forma, torná-la prática. Porque muitas vezes nós temos a questão da teoria, do conhecimento, do saber, mas muitas vezes nós não desenvolvemos isso em prática. E hoje eu quero destacar Provérbios capítulo 21 e o versículo 5, que diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Algo que nós vamos ver e poder aprender com as formigas, de algumas coisas que já falamos, é que elas são organizadas, né? São 3 classes, né? Os operários, os machos e a rainha. E ali cada um tem a sua função. Ela é organizada. O que acontece? Ela tem realmente um foco naquilo que ela quer. Ela tem um projeto, podemos pensar assim, há um planejamento. Além de um propósito que ela também tem um planejamento. E algo que muitas vezes precisamos parar para pensar nessa questão. De repente nos esforçamos para fazer muitas coisas, mas deveria também nos esforçarmos para planejar. Será que não faríamos melhor e de repente até nos esforçaríamos menos? Pararmos e pensarmos, será que aquilo que temos feito como família, como igreja, como profissional, tem sido algo proveitoso, tem sido algo frutífero? Isso abençoa a minha vida, isso abençoa a minha igreja, abençoa a minha casa, a minha família, a empresa onde eu estou? Porque esse é o desejo. As formigas, quando trabalham, independente da sua função, elas estão olhando para todos, para que aquela comunidade em si possa ser abençoada, possa ser realmente edificada a cada dia, possa ser suprida em todas as suas necessidades. É necessário planejar, é o texto que nós lemos. Os planos bem elaborados levam-nos à fartura. E Deus é um Deus de planejamento, Deus é um Deus que planeja, Deus é um Deus que sempre vai estar agindo de uma forma para que as coisas aconteçam com mais facilidade, para que o propósito seja atingido. Nós vamos ver isso em todo o percurso bíblico, em toda a narrativa bíblica. Planejar é necessário e planejar, o planejamento torna realmente o nosso projeto mais fácil, torna o fato de alcançar o nosso propósito mais palpável a cada dia. Então precisamos pensar nisso. Ou ao contrário, também é verdade, a falta de planejamento torna as coisas mais difíceis, dificulta. E aí começamos a ter dúvidas, começamos a ter questionamento, o caminho se torna mais difícil, a trajetória se torna mais difícil e as coisas vão acontecendo. Quando vem o imprevisto, nós não sabemos como lidar com isso. E aí tomamos decisões erradas, perdemos tempo com as escolhas muitas vezes que fazemos, porque muitas vezes podemos fazer escolha errada. Então preciso ter aquele foco, aquela visão de aonde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar? Jesus vai usar um texto, de Lucas 14, 28 em diante, da ideia de construir, que quem começa uma construção, primeiro não avalia se tem condições para terminar, se tem condições para prosseguir aquela construção. Assim também são os nossos projetos. Precisamos ter a plena consciência, eu creio que todos nós temos, que nada existe por um acidente, nada veio por acaso, pensando em vegetais, animais e principalmente os seres humanos. Deus planejou. Deus planejou. Por muitas vezes nós podemos pensar que às vezes como filhos, ou aqueles que têm filho, que os nossos filhos não foi planejado, sabe? Veio por um acidente, alguma coisa que surgiu, alguma coisa que aconteceu, então veio, não era aquilo. Mas nos planos de Deus, não, na ótica de Deus, isso não acontece. Deus tem tudo preparado, Deus tem tudo planejado. É necessário, irmãos. Se tem algo que nós precisamos como crentes em Cristo, é ter alvos, ter objetivos, saber aonde nós queremos chegar, saber quais são as metas, estabelecer metas que vai nos auxiliar nessa trajetória a cada dia. Porque algo que eu estava lendo num texto, eu até peguei aqui para ler para os irmãos, que diz assim, olha, sua vida nunca é maior que a sua visão. Sua vida nunca é maior do que a sua visão. Você é do tamanho daquilo que visualiza
para si. Então precisamos pensar, precisamos projetar, precisamos sonhar. O desejo das formigas, a visão das formigas era o quê? Era a preservação da espécie, era sobreviver. E isso elas trabalhavam, e isso elas corriam atrás. E nós temos algo que muitas vezes nós perdemos, porque nós temos um livro que é um livro de esperança, que é um livro que narra sobre nós e que nos traz sobre expectativa, que é a nossa Bíblia. De ler mais, conhecer mais, porque ela vai trazer, ela vai agir a cada dia sobre as nossas vidas. João 8,14, Jesus vai dizer que sei de onde vim e para onde vou. Ele tinha um planejamento, ele tinha um propósito. E para isso muitas vezes é necessário olhar onde nós estamos hoje. O que é a nossa vida hoje? Aonde queremos chegar? Aonde eu quero chegar a cada dia? Quais são os seus objetivos? Quais são os meus objetivos? Isso faz uma grande diferença nas nossas vidas. Isso precisamos analisar com calma. E precisamos pensar para que isso aconteça, para que essa verdade aconteça nas nossas vidas, nós precisamos ter estratégia, precisamos ter objetivos. Precisamos ter objetivos, porque senão não vai adiantar correr, não vai adiantar nos esforçar, porque de repente estamos correndo na direção errada, estamos indo para a direção errada. E aí? Então precisamos planejar. Qual é o nosso planejamento? O que vamos fazer no dia de amanhã, depois, semana que vem? O que estamos projetando para o próximo ano? Estamos diante de pandemia, tá, então eu não vou deixar de planejar, não vou deixar de projetar, eu vou adequar a realidade que eu estou vivendo. Então é extremamente importante traçar uma estratégia que venha alcançar os nossos objetivos também que não pode ser aquela coisa absurda, algo que esteja de acordo com a nossa realidade, com a nossa condições, que às vezes também sonhamos, ir para a Lua, algo que não tem lógica. A Bíblia vai nos ensinar, porque quando há um planejamento, há fartura. Agora, quando não há, a Bíblia vai dizer também que há miséria. Só que o fato de só planejar, de só olhar para os nossos objetivos e planejar e criar uma estratégia em cima disso, não é o suficiente. Isso é um primeiro passo. Um segundo passo é ouvir conselhos. Mas eu vou além, é ouvir bons conselhos. Quem são as pessoas que nos aconselham? Até eu estava lendo algo também que diz que um mendigo estava no farol pedindo esmola e alguém deu um conselho para ele. Vai ter um emprego, alguma coisa, sai dessa vida. E ele vai dizer assim: minha senhora, eu estou pedindo esmola e não conselho. Tem pessoas que não querem conselho, mas é na multidão de conselhos, que há realmente sabedoria. É ali que nós podemos aprender. Pessoas que de repente já passaram por aquele caminho, pessoas que de repente já viveram aquele momento. Precisamos ter alguém que nós possamos compartilhar os nossos sonhos, compartilhar os nossos objetivos, alguém a qual nós podemos abrir os nossos corações, colocar as nossas dificuldades. Alguém que nós possamos realmente abrir o nosso coração. Então, diante disso, para que os nossos planos não se tornem miséria, para que a nossa vida não venha a ser uma miséria, precisamos ter estratégia para alcançar os nossos objetivos. Então, eu preciso ter um objetivo e dentro desse objetivo eu vou traçar estratégias. E depois disso eu vou ouvir bons conselhos. Eu vou ter pessoas a qual ouvir. Não posso ouvir qualquer um. Eu preciso escolher, eu preciso orar ao Senhor para que Ele direcione. E por final, precisamos consagrar tudo a Deus, tudo ao Senhor. Provérbios 16, 3 vai dizer: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Será que temos feito isso? Temos consagrado os nossos planos ao Senhor? Temos colocado diante dele? Que o nosso coração, Provérbios também vai dizer que o nosso coração, ele pode fazer plano, mas a resposta dos lábios precisa vir de Deus. Os passos é o Senhor que vai direcionar, é o Senhor que vai nos guiar. Porque senão, irmãos, se não tivermos em Deus, o fracasso é certo. O fracasso é certo. A Bíblia vai nos garantir isso, que Deus tem sempre o melhor para os seus filhos. E nós somos filhos deles. Nós somos filhos dele. Nós pertencemos a ele. Precisamos aprender a buscar qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, para que aí sim possamos cumprir um propósito, para aí sim possamos almejar algo, para assim possamos crescer a cada dia. Porque muitas vezes os problemas não são os nossos planos, não são os planos que nós fazemos. Os problemas são os planos sem Deus. Os problemas são os projetos, os problemas são os objetivos que não têm a presença de Deus. Então eu gostaria que hoje, nesse tempo, nós pudéssemos pensar nesse texto. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas aquele que quer fazer de qualquer forma, que muitas vezes vai ser o mais fácil, aquele que quer fazer de qualquer jeito,
cai na miséria. Então é importante nós buscarmos em Deus realmente avaliar, projetar, sonhar e criar as nossas, depois desse objetivo claro, criar as nossas estratégias, ter pessoas conosco, ter pessoas a qual vão nos aconselhar, vão nos auxiliar, vão nos ajudar. E por fim, que tudo isso seja feito para que o Senhor possa ser glorificado. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe poderosamente, um tempo abençoado. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Muitas vezes, ó Pai, estamos perdidos, sem direção, estamos à deriva, vidas à derivas, ó Pai, pois não sabemos aonde vamos dar, aonde vamos chegar, o que vai acontecer das nossas vidas. E queremos nesse instante, então, colocar as nossas vidas nas Tuas mãos, para que, ó Pai, possamos ter objetivo, possamos ter propósito, possamos ter um foco, e através desse foco criar, ó Pai, as nossas estratégias, criar, ó Pai querido, os nossos planos para alcançar tudo isso, ter pessoas, levante pessoas que vai nos ajudar, vai nos aconselhar, vai estar dos nossos lados, nos corrigindo, ó Pai, nos incentivando, Deus, movendo segundo a Tua graça. E, ó Pai, além de tudo isso, que tudo isso possa ser tão somente feito para Te glorificar e Te adorar, Pai. É o que eu quero orar ao Senhor e agradecer a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, que Deus abençoe. Um forte abraço, que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus.